Bem-vindos ao Clube Privado. Abrimos as portas para mais um convidado e desta vez temos António João Paredes como convidado. Vamos entrevistá-lo, vamos falar, claro, sobre política, ou não fosse António João Paredes, um conhecido político da Figueira da Foz, dirigente do PS, foi presidente da Conselhia do PS, foi deputado municipal, foi dirigente nacional também deste mesmo partido e atualmente é dirigente distrital. António João Paredes, bem-vindo ao Clube Privado, obrigado por aceitar estar aqui connosco. Esta entrevista não surge, este convite não surge por acaso. E já lá vamos. Isto tem a ver com redes sociais, nomeadamente com o Facebook. Mas permita-me, porque foi ponta de lança, jogou futebol, que utilize... Sim, mas foi um ponta de lança, que utilize uma metáfora futebolística. No campo da política, o António João Paredes tem mostrado uma versatilidade invulgar, porque tanto joga ao ataque como recua à defesa e ainda por cima distribui jogo no meio campo. Em que posição é que joga atualmente? Eu, digamos que em primeiro lugar, que eu não conhecia essas qualidades de ser tão versátil, de jogar a ponta de lança, jogar a meio campo, jogar à defesa e ainda por cima ser um distribuidor de jogo, ser multifacetado. Bem, cada vez mais a vida nos obriga a adaptarmos a diversas funções. Aqui na política também nós temos que nos adaptar em relação às mudanças que vão ocorrendo. A mudança da envolvente, que é constante, e nós também nos adaptamos de acordo com essa evolução. Então, E a política não está diferente em relação a tudo. Em que lugar é que joga atualmente? Porque não estou a vê-lo como treinador de bancada. Em que lugar é que eu jogo? Sou, obviamente, em responsabilidades políticas, sou um ator atento, e neste momento, além de um ator atento, sou um ator que também quer o melhor, porque é essa arte de fazer política, é tentar fazer o melhor em prol da polis. Mas então no campo da política partidária, responda-me lá a pergunta, em que posição é que está a jogar atualmente? Eu não deixo isso à avaliação aos analistas, tal e qual, para no dia seguinte, em relação aos jogos, para dizer qual é a posição em que eu estou a jogar. Deixando os dribles à parte, quando recua à defesa, já meteu alguns autogolos, estamos a falar no campo da política, claro. Já, é óbvio que sim, porque em todas as funções nós cometemos erros, e só não erra quem não faz, e eu obviamente já cometi alguns erros, e um autogol é um erro, de uma forma obviamente que não é intencional, mas não acredito que nenhum jogador faça um autogol de forma intencional. Claro. Algum desses autogolos foi determinante para o resultado final? Não sei se chegou a esse nível, mas já cometi alguns que realmente fizeram repensar e em termos de não é esquecer, porque não devemos esquecer, devemos aprender com eles para que no futuro não se volte a cometer o mesmo erro e tentar evitar esse erro. A propósito de autogolos, se bem me lembro, e os figueirenses também se lembram, foi quando o António João Paredes presidia a Conselhia do PS que João Ataíde se candidatou à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Desde o início do processo de pré-campanha, processo autárquico, que houve uma relação tensa entre vocês os dois. Ainda João Ataíde mal tinha acabado de ocupar o lugar, ainda não o tinha aquecido, já o António João Paredes vinha dizer que aquele era o pior executivo de sempre, depois e antes do 25 de Abril. No entanto, pouco tempo depois, disse que enfim, que veio corrigir e disse que já tinha mudado de rota e que estava no bom caminho. Entretanto, recentemente, e é este o motivo de o termos convidado, agora, não quer dizer que não houvesse outros motivos para convidá-lo para o clube privado, mas neste momento, a oportunidade, veio dizer recentemente numa rede social, no Facebook, que o Conselho precisa muito mais do que o reequilíbrio financeiro. No entanto, e regressando atrás, na recandidatura de João Ataíde em 2013, apoiou-o, esteve ao lado dele na campanha e agora vem criticá-lo.
Estas mudanças constantes de opinião relativamente ao trabalho de João Ataíde, enquanto líder do Executivo Camarário da Figueira da Foz, levam-me a perguntar-lhe o seguinte: nutre um sentimento ambivalente, um sentimento político ambivalente em relação a João Ataíde? Porque tanto está ao lado dele como está a criticá-lo. Bem, em primeiro lugar, temos que recuar atrás. E, e recuando atrás, dizer o seguinte: não considero a escolha de João Ataído um autogolo, não considero um erro, um erro de Não, casting. até porque ganha o jogo, não é? Até porque no final ganhei o jogo, por isso não posso. Mas também há jogos que se ganham com autogolos também e depois dá-se a volta ao resultado. Ou o autogolo não é determinante para o resultado final. Mas neste caso não foi um autogolo. Porque o convite surgiu da minha pessoa, porque era o Presidente da Conselhia, e obviamente depois partilhado também com os outros elementos da equipa e com elementos da Federação, e depois mais tarde também com a Nacional, foi uma escolha que nós entendíamos que era a escolha certa para ganhar as eleições. Quando, só aqui fazer um pequeno reparo, realmente, em termos daquilo que foi a meio da campanha, na altura foi público, ainda que a nível interno isso foi esbatido, porque nos concentramos naquilo que era essencial, que era ganhar as eleições. Mas não concordei com um conjunto de medidas que estavam anunciadas e que, fruto da oposição que nós tínhamos vindo a fazer, nós sabíamos que não era o rumo correto. No final, e só para fazer aqui uma pequena correção, também não concordou com a lista. Diga? Também não concordou com a lista. Sim, e aí está também a base da minha saída da lista, porque não concordei com a Aliás, lista. foi chumbada na Conselhia. Aí eu pedi para que não fosse chumbada. Aí eu pedi que ela fosse votada e passasse, que não fosse chumbada. Mas não concordava com a questão do programa, que não foi. Havia ali um conjunto de medidas que nitidamente não concordava. Mais tarde, nos 100 dias de gestão autárquica do primeiro mandato, o Jota entrevistou-me, eu recordo, e eu disse: se não mudasse o rumo daqueles 100 dias, se não mudasse o rumo das políticas que estavam a ser executadas, o Executivo arriscava-se a ser o pior Executivo de sempre, inclusive antes do 25 de Abril. O que foi a acontecer foi que durante 4 anos, mesmo por fruto de algumas imposições, o rumo foi invertido. Imposições por parte de quem? Mesmo por parte ao nível do Poder Central. Por exemplo, a questão a lei do endividamento, por exemplo. A lei do endividamento, a questão a questão mesmo das empresas municipais, a questão da extinção da Figueira Grande de Turismo, que nós éramos a favor, durante muito tempo batalhámos para que ela fosse extinta. Chamavam-lhe um sorvedor de dinheiro públicos, dizíamos inclusivamente de Figueira Grande de Turismo tem o nome, de Grande tinha a dívida. E isso não estava. E depois havia um conjunto de coisas de projetos que nós achávamos que devíamos abandonar. O Parque Desportivo do Arcos, a questão do projeto do Paço de Maiorca, e outros projetos que nós combatemos e que não fazia sentido. A Aldeia do Mar, que era uma megalomania, e que hoje veio a dizer que é um conceito, e não sabemos muito bem ao final deste tempo se é um conceito ou não, ou se está aí na cabeça de alguém de construir mais alguma coisa da Aldeia do Mar que não tem grande viabilidade. E foi aí que nós nos desentendemos, e houve aqui um certo desvio, penso eu, que criou essa clivagem. Mas agora bem, sim. Termino, dizendo nesta parte, dizendo que durante os 4 anos houve depois uma convergência por fruto também do próprio Executivo, nomeadamente na correção do reequilíbrio financeiro, com a questão do saneamento financeiro. Mas e também é precisamente essa questão que suscitou a sua intervenção, a sua reação no Facebook por provocação de António Jorge Pedrosa, que foi um destacado militante do PS, da JS. O PS foi autarca também, depois veio a candidatar-se como independente pelo movimento Figueira 100% no anterior mandato. E António João Pereira dizia: pois, mas meu caro amigo, não basta, os figueirenses sabem que não basta, qualquer coisa do género, eu tenho aqui, não vou citar textualmente, que não basta haver só o reequilíbrio financeiro, a Figueira da Foz precisa de mais, e precisa sobretudo de pessoas que conheçam a Figueira da Foz. Isso é uma forte crítica ao Executivo Camarário.
Assume ou não que Assumo, eu vejo. Há 4 anos, né, e também tenho que recuar aqui um bocadinho em relação àquilo que o Jota disse, eu apoiei a recandidatura do Dr. João Ataíde. Apoiei porque estava num primeiro mandato instalado. Há 3 anos, quer dizer, Há não é? 3 anos apoiei, estava num primeiro mandato instalado, retirar um presidente que está instalado num primeiro mandato é quase a mesma coisa que perder as eleições. Então foi Há só por vários. uma questão meramente contabilística ou eleitoral Não, que apoia o João Ataíde? não. E também, por outro lado, por uma questão de benefício da dúvida, ou seja, pelo facto também de ter havido um ajustamento à envolvente e àquilo que era necessário fazer, nomeadamente no reequilíbrio financeiro e noutras situações que na realidade, foram efetuadas, como eu acabei de dizer, aqueles projetos que eram megalómanos e outras situações que foram corrigidas, mas faltou dar o salto. Neste momento, a avaliação que eu faço é uma avaliação de 7 anos. E nesta avaliação de 7 anos, aquilo que me oferece dizer e que me deve preocupar é que a Figueira, como dizia alguém, é preciso, há mais vida para além do déficit. É ótimo termos uma situação financeira controlada, mas há um conjunto de situações que a Figueira parece que entrou em piloto automático. É muito pouco para aquilo que a Figueira verdadeiramente necessita. E dá-me a ideia que, ao final de 7 anos, sem querer ser injusto, e até porque o trabalho autárquico é um trabalho exigente, e não querendo ser injusto para com os elementos do Executivo, porque isto nada é pessoal, é uma questão de uma avaliação política, vale o que fala, é a minha opinião pessoal, que está Portanto, o aqui. balanço que faz dos 7 anos é negativo? Neste momento, aquilo que me parece neste momento um primeiro mandato foi um mandato que eu aceito. Este segundo mandato, neste momento, a avaliação, digo assim, é preciso mais. E dá-me a ideia que o fato da autarca, ao final de 7 anos, não é um fato que assente muito bem no Dr. João Ataíde. Penso que, inclusivamente, que ele estará talhado para outros cargos. Aliás, isso chegou-se a falar, e eu penso que ele ou seja, seria um bom secretário de Estado da Justiça, que sim. seria um bom alto comissário Mas, para as imigrações, António João para o tráfico Paredes, humano e para outras... mas perante os avanços e recursos que tem feito relativamente a João Ataíde, é a minha pergunta se tem uma relação política com ele ambivalente, ou seja, tanto gosta como não gosta, não será de estranhar ou será de estranhar que vejamos António João Paredes a apoiar João Ataíde na recandidatura em 2017? Mas, em primeiro lugar, o partido vai ter que decidir. E aquilo que me parece é que o partido na Figueira, infelizmente, o partido da Figueira, quer o PS, quer o PSD, parecem partidos fantasmas, parece que não existem. E aquilo que eu também disse, e que também disputou esta entrevista, é que também há aqui uma responsabilidade por parte da oposição, que constantemente tem dado falta de comparência. Exigia-se à oposição que fosse mais acutilante, que fosse mais interventiva, que que exigisse maiores respostas, e não aceito que se diga quem ganhou o governo e agora não faça oposição. Eu sei que é difícil fazer oposição. Mas, muito difícil. Mas volto a perguntar-lhe, eu já fiz. em 2017, outubro, novembro, em setembro, quando começar a campanha e a pré-campanha, vamos vê-lo novamente a apoiar João Ataíde depois do que disse aqui? Eu ainda não sei quem é o candidato oficial do Se Partido for João Socialista. Ataíde. Se essa for a decisão do partido e não aparecer, se não aparecer e mais alguém em termos de alternativa para a Figueira da Foz. Agradeço que aproxime mais o microfone. Se não aparecer outra situação, é muito possível que eu terei que o apoiar em termos de partido. Aquilo que eu posso dizer é o seguinte: para o PS ganhar as eleições, eu posso concluir. Para o PS, do ponto de vista político-partidário, põe mais uma bandeira no mapa de uma autarquia do Partido Socialista. Penso que
Para a Figueira não será tão bom, porque nós não vamos esperar mais do que este Executivo deu. Ou seja, são duas equipas, tivemos duas equipas, e esta segunda penso que pior ainda que a primeira, esta segunda recaustada ainda é mais frágil politicamente do que a primeira, e aquilo que se está, pelos vistos, neste momento a formatar, também por um conjunto de situações, inclusive também por culpa da própria oposição, que não apresenta alternativas e não apresenta também argumentos, o que se está a cozinhar é termos mais uma equipa recaustada, ter um pouco mais do mesmo, e isso é importante, e deixe-me só dizer... Sim, conclua esse raciocínio. Para dizer que há um conjunto de obras, de projetos que são estratégicos, que são extremamente importantes para a Figueira da Foz e que não têm sido discutidos, mesmo nas redes sociais. É importante falar-se da praia, é preciso falar-se do turismo, às vezes até se fala, parece que como para a economia, que é uma questão de vida ou de morte, que é apenas a Figueira que só tem na sua base da sua economia o turismo, quando tem um conjunto de potencialidades, e isso é uma falácia. António João Preto, está a dizer que este Executivo não tem uma estratégia de governação, quando diz que está em piloto automático, mas pode ter traçado uma rota. Para estar em piloto automático, traçou uma rota. Alguém a conhece? Pergunto-lhe, não tem uma estratégia para a Figueira da Foz, este Executivo? Neste momento há um plano estratégico. Há um plano estratégico. Este plano estratégico está a ser monitorizado, alguém conhece, está a ser avaliado. Se isso está a ser avaliado, não é que estão os resultados. E está a ser avaliado por quem? Quem são os agentes que participam nessa avaliação? Quais são os indicadores, quais são as metodologias utilizadas? E isto é que é importante. Por outro lado, há causas em que a população, as forças vivas, os atores da Figueira, deviam ser chamados a essas causas como bandeira extremamente importante para o verdadeiro desenvolvimento estratégico da Figueira da Foz, e estão completamente não existem. Então, e dei o exemplo nesse meu desabafo, dei o exemplo da linha da Beira Alta. É inaceitável que não haja um movimento de cidadãos como existe na questão da Lausanne, na ligação de Serpins com Coimbra, a ligação da Figueira da Foz à Pampilhosa para a reabilitação da linha da Beira Alta. Lamentavelmente, é fundamental para António João Preto, não temos tempo para pormenorizar muitos assuntos. Agora, volto a fazer-lhe a pergunta de outra maneira. Do parque industrial, da alteração da finalidade do antigo os terrenos para o aeródromo, e não haver uma zona industrial e tecnológica. A expansão da zona industrial da Figueira. E um parque Diga-me, vamos vê-lo ao lado de João Ataíde na campanha para as próximas eleições autárquicas? Diga? Vamos vê-lo ao lado de João Ataíde na campanha para as próximas eleições autárquicas? Se João Ataíde já disse que é candidato, sim, mas se for candidato, vamos vê-lo ao lado outra vez, depois das críticas que lhe tem feito aqui? Eu estarei ao lado do Presidente da Câmara, do candidato da Câmara, que for escolhido pelo partido. De que forma é que vai envolver-se nas próximas eleições autárquicas? É candidato a alguma coisa? Não sou candidato a nada. Eu sou candidato a não ser candidato a ser candidato, não é? Não sou candidato a candidato. Não nada? Sou a nada. E vai rejeitar eventuais convites que surjam para integrar listas? Nunca se deve dizer nunca, mas neste momento a minha posição é não ser candidato a nada. E a propósito, como no passado algumas pessoas diziam que eu estava-me a posicionar para ser candidato a alguma coisa. E também diziam que se zangou com o João Ataíde porque não o incluiu na lista de vereador para a Câmara. Não é verdade, porque fui eu que saí da lista. António João Paredes, a propósito de listas, que análise é que faz à situação de Buarcos, um executivo, Buarcos e São Julião, da Junta de Buarcos e São Julião, um executivo socialista, em que o presidente José Esteves diz que afinal pode vir a recandidatar-se, mas Rui Duarte, que é o seu braço direito, é o número 2 do executivo, diz que está disponível para ser candidato. Aquilo que eu posso dizer é que, se calhar, como tem aqui uma inconfidência, é dizer o seguinte: com todo o respeito que merece o atual Presidente da Junta de Freguesia, é um bom homem, mas faltam-lhe competências técnicas e políticas para ser Presidente de Junta. Mas ele é Presidente de Junta. Sim. Foi eleito.
foi eleito, mas foi fruto de uma conjuntura e fruto de um conjunto de situações. A agregação das freguesias e o descontentamento em relação ao PSD e ao CDS-PP, é isso? Sim, esse e outras, mas a primeira vez que ganha as eleições tem a ver com a questão de uma conjuntura política que é altamente favorável ao PS. O PS estava completamente em desgaste, houve uma lista dos independentes com os 100%, que essencialmente teve uma maior influência. E a segunda vez que ganha com maioria absoluta e é com uma freguesia já agregada. Sim, mas tem também o valor de ter uma equipa atrás. E essencialmente o trabalho é da equipa. Então defende que deve ser Rui Duarte a avançar? Era essa inconfidência que eu vos digo que eu ia ter com o Jota. Na altura que foi Zé Esteves, o Rui Duarte não foi candidato a presidente porque não quis, porque tinha sido convidado e na altura não aceitou, porque já víamos um jovem com grandes potencialidades, com capacidades e com grande futuro, um futuro promissor. Tem feito um excelente trabalho aqui, as equipas têm, ao contrário ao nível do executivo camarário, as equipas dos executivos da Junta de Freguesia são executivos são equipas com qualidade. E o atual presidente é mais uma figura de decor, que obviamente tem... Ou seja, uma figura decorativa, é isso? Um pouco uma figura decorativa e às vezes até um bocadinho de pau na roda em relação ao travão de mão, em relação à equipa que tem outra preparação e outra visão. Acha que é um agente prejudicial para a dinâmica que o PS pretende para a freguesia de Duarte de São Julião, é isso? Eu não admiro, eu não ponho em causa a boa vontade e o esforço. Não é disso que estamos a falar. Agora, nós não podemos pedir a quem não tem para dar. Falta capacidade técnica e política. Mas essas declarações e essas tomadas de posição tornadas públicas e publicadas não poderão prejudicar a candidatura do PS? Eu penso que não, porque neste momento, em relação vamos colocar a situação de outra forma. É importante o interesse do partido e do PS, mas o interesse dos cidadãos está acima dos interesses do político-partidário. E neste caso, o interesse dos cidadãos, em concreto, tem muito mais a beneficiar com uma nova janela aberta de renovação que se faça e tem maiores potencialidades, inclusive de ganhar mais eleitorado, com maior incidência, maior enfoque até na parte de São Julião, com o Rui Duarte. Rui Duarte é o candidato da Distrital e o José Esteves é o candidato da Conselhia? Eu não colocava as coisas dessa forma. Então, a propósito da Conselhia, João Portugal não pode recandidatar-se porque os estatutos do partido não o permitem. Este é o tempo de Carlos Monteiro? Perante a impossibilidade de João Portugal se recandidatar à Conselhia? Não sei qual é a disponibilidade de Carlos Monteiro para ser candidato à Conselhia. Não faço ideia. Se for candidato. Penso que, daquilo que conheço o partido, penso que neste momento Carlos Monteiro, perante a conjuntura do partido, da atual sensibilidade, pelo menos aquela que eu sinto, penso que não traduz, o Carlos Monteiro não traduz a vontade da maioria dos militantes da Figueira da Foz, do PS. Há pouco lançou umas farpas a João Portugal ao dizer que tanto o PS como o PSD têm estado ausentes e quase disse que deviam perder o mandato por faltas, não é? Se isso fosse possível. Faz, portanto, uma avaliação negativa do trabalho de João Portugal à frente da Conselhia do PS? Foi o seu sucessor. Eu não posso fazer uma avaliação de quem praticamente quem não presta provas, quem não presta... digamos que é um vereador fantasma, é um presidente de conselhia fantasma e também, em termos de avaliação, como é que nós podemos avaliar uma gestão fantasma? O partido não reúne, o partido não tem atividade política. Sabemos pelos jornais que transmitiu, sem consultar os militantes e as estruturas da Conselhia, disse que dava o apoio à recandidatura
do Dr. João Ataíde. Não sei se o fez ao nível pessoal, mas não se pode dissociar que ele, independentemente de tudo, ele continua a ser o Presidente da Conselhia. E não vai haver, pelo que parece, não vai haver eleições na Conselhia antes das autárquicas. A verdade é que nem João Portugal, nem as pessoas que neste momento representam a Comissão Política, a Conselhia, já representam a vontade da maioria dos militantes do partido. Essa é que é a realidade. O António João Paredes está disponível para voltar a candidatar-se à Conselhia da Figueira da Foz? As águas não passam duas vezes debaixo da ponte. Depende. Depende se a ponte estiver em obras e se as águas estiverem de circular. O efeito do tempo passar. O efeito do tempo já não são as mesmas águas. Não está disponível para ser candidato. Estou disponível para colaborar e para dar o meu contributo naquilo que o partido entender. E à Câmara da Figueira da Foz? E candidatar-se à Câmara da Figueira da Foz? Não. Faz parte dos seus planos para um futuro a médio prazo ou a curto prazo, eventualmente? Não tenho na minha ambição, penso que a Figueira da Foz tem outras pessoas e não gosto de ouvir quando se diz que a Figueira da Foz não tem quadros, que a Figueira da Foz não tem pessoas à altura para um desafio desses. Aliás, a prova disso é que quando eu fui buscar o Dr. João Ataíde, o António João Paredes foi buscar um independente. Se os partidos têm quadros, porque é que foi buscar um independente? Certo, na altura era aquilo que, em termos de conjuntura política, era aquilo que seria mais, em termos estratégicos, seria aquele que o processo que nos garantia melhores resultados. Agora, não me venham dizer é que não há na Figueira da Foz, quer no partido, quer fora do partido, pessoas que com capacidade para desempenhar. Então, mas se acha que João Ataíde não é um bom recandidato? Eu estou a falar, o João Ataíde teve esse processo de 7 anos. Mas diz que o fato já não lhe fica bem na qualidade de autarca, não é? O que eu acho é que o fato e que devia ser vestido por outra pessoa, não é? O que eu acho é que algum nome ele merece e está talhado para outros fatos. Mas isso foi uma simpatia, foi um eufemismo para dizer que João Ataíde não deveria candidatar-se pelo PS. Há algum nome que o João Paredes considere que seria o ideal para dar continuidade a um mandato socialista na Câmara da Figueira da Foz? Eu estou como o Dr. Joaquim de Sousa. Tenho dois ou três nomes, mas obviamente não os vou dizer por uma razão muito simples. Não falei com eles, não sei da disponibilidade, se eles estão... E não quer queimá-los, é isso, como disse é verdade. Também Joaquim de Sousa aqui ao Clube Privado? É óbvio que, e para quem está mais fora da política e que não quer perceber porque é que não se... Mas algum desses nomes faz parte do atual Executivo Camarário? Não lhe vou dar mais dicas porque isso era estar a abrir o jogo e era estar a ser deselegante para com mas são nomes pessoas. De figueirenses que estão na Figueira da Foz? Pessoas da Figueira e pessoas fora da Figueira. Mas eu penso que acima de tudo devem ser da Figueira, devem ser pessoas, e concordo com o Dr. Joaquim de Sousa, pessoas que sentem a Figueira e que permanecem, que vivem a Figueira e conhecem bem a Figueira e a história da Figueira. Porque isso é uma garantia. Isso é uma garantia, dá-nos uma garantia de a Figueira voltar a fazer a ligação com um hiato do seu êxito da década de 70, do início... António João Paredes, estamos mesmo na reta final desta entrevista do Clube Privado. Já lhe fiz esta pergunta várias vezes, já me respondeu sempre de forma evasiva e até a rir-se, mas nunca lhe fiz esta pergunta enquanto o entrevistava. Quem tramou Luís Tobim na Assembleia Municipal em 2009? Devolvo-lhe a pergunta, quem tramou? Jota? Eu não fui. Eu também não, e acho que nem o Roger Rabbit também sabe quem foi que o tramou. Vamos passar agora para a fase de descompressão. Que tipo de literatura gosta de ler? Se eu disser que A Arte da Guerra? Também gosto da Arte da Guerra. Maquiavel? Príncipe de Maquiavel? Sim, é interessante, e é um livro que se deve ler mais do que uma vez. Ler e reler, tal qual como a Arte da Guerra. Mas o Príncipe de Maquiavel
Não é, 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 é um dos seus livros preferidos? gosto, mas sem querer puxar-me para o maquiavélico, para aquilo que de mau, Não, 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 mas foi só para a uma questão da Mas teoria qual do. tem algum livro preferido? Um livro? Um só é muito difícil, mas tenho vários e alguns são, acabou de citar, outros ao nível da literatura. Sou um fã, não é porque ele tenha sido Prémio Nobel da Literatura, sou um fã de José Saramago. E música? Como é que chamamos de música? Que tipo de Eh, música gosta? Que tipo de música ouve? É daquele tipo de pessoas que liga a aparelhagem para ouvir música ou ouve música porque ela já lá está? não, Ou ligo, desliga a aparelhagem quando está a tocar música? não, ligo e gosto bastante de música, até porque a minha família de alguma forma teve sempre ligada à música. Gosto de boa música. E o que A é boa verdade, música? de tudo que é assim, encontro em todos os géneros musicais boa música. Não consigo dizer este é o meu estilo, porque Sim. sou muito transversal. Tem gostos, é eclético nessa questão. Sou eclético, assim como E nós no devemos ser cinema na, também utiliza esse ecletismo? exatamente, Sim. da mesma forma, ou seja, não estou fechado, não tenho apenas um segmento. Tal e qual como na política, não devemos ter um só segmento, devemos ter uma visão holística e é essa visão holística que está a faltar à Figueira e que Já nós vamos, não precisamos. vamos voltar, não vamos voltar à Nós política. precisamos, mas António João Paredes, alguma viagem que eu tivesse marcado ou uma que ainda não fez, mas que gostaria de fazer? eu acho que Portugal tem sítios fantásticos e eu tive a oportunidade e sempre que eu tenho possibilidade viajo muito indo para fora cá dentro e é uma forma de inclusivamente de ver boas práticas e muitos conselhos e a beleza que Portugal tem e o potencial que Portugal tem. Portanto, as tuas melhores viagens são sempre em Portugal, é isso? Eu gosto do estrangeiro, mas cá dentro é fantástico. A começar pela nossa Figueira, onde as minhas Aliás, estamos férias são. aqui a gravar na Marina, junto à Marina, com um cenário natural invejável. É verdade. Esperamos que antes do final do mandato, que aqueles taleiros que felizmente não estão a aparecer Aqui, é o sejam. conceito da aldeia do mar, não é? Não é, aquela imagem é degradante, aqueles Não, taleiros. a regeneração daquela zona, que é o e conceito da aldeia do mar, é o conceito. não o atual Estado. E que Mas, está António João previsto, Paredes, e que está previsto no PEDU, que é sim, outra coisa, que outras críticas que eu fiz, já agora para terminar, que eu não posso aceitar, que seja atribuída à Figueira da Foz 7,5 milhões para o PEDU e que se fique satisfeito com essa atribuição, dando como um exemplo o Conselho de Valongo, que não tem a dimensão da Figueira da Foz e vai receber 20 milhões. É contra este tipo de situações. Valongo está na área de vozes metropolitana que do nós Porto. uma Mas, parte muito sim, pequena, mas António João Paredes, vamos não é. avançar para concluirmos. Tem alguma referência, algum ídolo? Tenho vários, não tenho. Não há tenho uma vários. referência. Tenho vários ídolos. O momento mais marcante da sua vida? O momento mais marcante da minha vida foi quando fui pai. António João Paredes, em nome do Fair Play, permita-me que o cumprimento, que quebre o protocolo, que o cumprimento para lhe agradecer por ter estado aqui connosco no Clube Privado. Obrigado, António João Paredes. Muito obrigado. E é assim que nos despedimos hoje deste Clube Privado. É assim que nos despedimos hoje deste Clube Privado, aqui tendo como cenário de fundo a Marina de Recreio da Figueira da Foz. Regressamos na próxima semana com outro convidado. O Clube Privado abre as portas em nome do Diário As Beiras, da Foz do Mondego Rádio e da Figueira TV.